E o Flamengo tem um novo herói, Joshua ou Joshua. Uns falam Joshua, outros Joshua, mas não importa. O que importa é que o novo herói do Flamengo, ontem no jogo contra o Botafogo da Paraíba, na estreia do Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil. Um jogo truncado, um jogo lógico que o Flamengo dominou, mas poderia ter feito mais, nós vamos falar tudo isso aí. E o Felipe Luiz? Felipe Luiz está certíssimo e tem razão nessa situação no jogo de ontem. E o que aconteceu com o Gerson, hein? Que situação do Gerson, vamos falar sobre isso aí também. E Felipe Luiz também admite má fase do jogador. E o Gabigol, hein? Gabigol, depois do jogo do Cruzeiro contra o Vila Nova, fez uma declaração para o Flamengo. Mas já vamos falar sobre isso aí. Meus amigos, antes da gente falar sobre as notícias do nosso Flamengo, eu te peço com muito carinho, com muita atenção, de rubro-negro para rubro-negro. Clica aí nesse botão, inscreva-se, né? E ajude o nosso canal a crescer. Preciso da tua ajuda. Se você é rubro-negro, dá essa moral pra gente aí. Rubro-negro ajuda rubro-negro, não é verdade? Manda o teu dedão no like também, que o like ajuda a difundir o nosso trabalho também. Ajuda aí acionando o sininho para você receber as notificações de vídeos e lives que a gente faz aqui no nosso canal. E não deixe também de botar aqui a sua opinião, que a gente quer ler o que você está pensando. Vamos às notícias do Flamengo. Gente, que situação, né? Que situação foi aquela do Gerson, cara? Vocês viram o lance? O Gerson, depois do jogo, um torcedor, fã do Gerson, fanático pelo Flamengo, invadiu o gramado do Castelão, mas invadiu e foi abraçar o Gerson com aquela vontade. Aí o segurança, naquela ânsia de impedir, de chegar perto, foi lá também, pegou o cara. O que aconteceu? Os três se enrolaram, estatelaram no chão. Gente, dá uma olhadinha. Foi uma cena cômica, olha aí. Invadiram o gramado do Castelão, parece que pegaram o Gerson. O torcedor pequeno pegou o Gerson e a segurança derrubou o jogador, derrubou o torcedor e derrubou o Gerson também. Conseguiu invadir. Mas valeu, né? Valeu porque era apenas um fã que queria abraçar o Gerson, depois eles saíram e aí tudo certo. Mas a coisa foi muito engraçada. Meus amigos, nós temos um novo herói, né? Joshua ou Joshua, como eu acabei de falar, cada um tem uma pronúncia aí de falar o nome do menino. O importante é que o garoto tem um talento e ele foi o salvador da pátria ontem contra o Botafogo da Paraíba, né? O Felipe Luiz tem ele como xodó. Por quê? O Felipe Luiz conhece esse menino que tem 17 anos, é promissor. Conhece ele desde ali do sub-20, galera, do sub-17, desculpa. E sempre olhou esse menino com bons olhos. Ele é de Nova Iguaçu, jogava uma pelada ali na igreja e alguém observou aquilo, né? Chamou a atenção, a diretoria do Flamengo viu aquilo, buscou esse menino e olha aí a prata, o ouro, a pérola que nós temos aí. Foi frio, né? Foi aquela cabeçada do Juninho e na sobra o goleiro defendeu, que agarrou bem aquele goleiro também, o Michel, né? Michel defendeu umas bolas ali que o Flamengo poderia ter um placar bem ampliado. Mas aí no rebote ele foi frio, foi calculista, meteu o pé na bola e meteu o único gol do Flamengo que garantiu a vitória, né? Joshua é o novo herói do Flamengo e promissor. E o Felipe Luiz se emocionou com o gol do menino. Se emocionou, ele disse que esse rapaz é promissor, é um belo jogador, é um belo talento, desde o sub-17, quando eu treinei, como eu falei para vocês, e aí, na hora do gol, o Felipe foi lá cumprimentar, deu aquele tapinha e chegou a se emocionar. Pô, foi o herói, foi o salvador da pátria, ontem no jogo do Flamengo. E o Felipe Luiz também, né, falou na entrevista que reconhece a má fase do jogador. De que jogador é esse que nós estamos falando? Né, do Michael. Gente, o Michael vem passando uma fase difícil. O Felipe Luiz disse que reconhece,
né, a má fase que o jogador está passando e que o problema dele ali está na questão da área, na hora de decidir chutar, ele não chuta. Eu acho que o Michael, o problema do Michael, na minha opinião, é que depois que ele veio do Al Hilal, lembra? Fez aquele jogo do Flamengo, jogou muito, mas depois teve aquela contusão, ficou 2 meses fora. E quando ele voltou, eu senti que o Michael não voltou tão bem, né? Agora, o que vai acontecer com o Michael? Ele tem que voltar, ele tem que acreditar. O Felipe Luiz falou, gosto do jogador, é um excelente jogador e eu preciso dele no meu esquema tático. E o nosso robozinho, a gente sempre pediu o robozinho, não vamos agora tirar o corpo fora, a gente sempre pediu para repatriar o robozinho e ele veio. Agora é ter paciência, né, e ele colocar a cabeça ali para ver o que está acontecendo, para voltar a jogar aquela bola. Mas o Felipe Luiz disse que precisa muito dele. Lembrando vocês que o jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba é no dia 21 desse mesmo mês, hein? 21 de maio, no Maracanã, é numa quarta-feira. Não sei o horário ali, parece que é 21h30, não sei se é jogo de televisão, mas o jogo da volta. E essa vitória foi bom, porque o Flamengo dominou o jogo, o Flamengo dominou do início ao fim. Você vê ali o Botafogo da Paraíba, se deu 2 chutes ali, com 30% de perigo, foi muito. E essa partida de volta, a gente tem certeza que o Flamengo vai se classificar dentro do Maracanã. Meus amigos, depois do jogo contra o Vila Nova, também pela Copa do Brasil, que o Cruzeiro venceu por 2-0, ele deu uma entrevista. E ali o repórter perguntando sobre ele no jogo, até que o Gabigol jogou bem esse jogo, fez um jogo legal, deu assistência para o 2º gol, e depois do jogo, né, ele deu uma entrevista ao repórter. O repórter perguntou, e aí, agora é domingo o confronto contra o Flamengo. E ele, meus amigos, disse o seguinte, vai ser um encontro bom, eu não vou esconder o Flamengo... Não. Vamos ver o que ele falou nesse vídeo aí, dá uma olhada aí. Artilheiro do time da temporada, tem ajudado também, tem me sido muito acolhido nos treinos, com a comissão, com a diretoria. Eu estou muito feliz, então espero continuar assim e quando precisar de mim eu vou estar pronto. Para encerrar, próximo jogo vai ser um reencontro massa. Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, então eu espero que seja um encontro legal. E que o Cruzeiro vença, né? E aí, meus amigos, o cara se declarou apaixonado, ele falou que não esconde isso de ninguém, o amor que ele tem pelo Flamengo, o carinho que ele tem pelo Flamengo, e agora o encontro é no domingo, tá, tudo bem, lá no Mineirão. E aí, como é que vai ser esse encontro da torcida do Flamengo, que já esgotou todos os ingressos que foram destinados à torcida do Mengão. São 4.000 ingressos que foram destinados à torcida do Flamengo, se esgotaram. Mas aí eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que vocês acham? Fala aí, e como vai ser esse encontro? A gente só vai saber no domingo e eu espero com uma vitória do Flamengo, do nosso Mengão. Meus amigos, vão ficando por aqui, não deixa de ajudar o nosso trabalho, curtir o nosso trabalho, eu conto com vocês. Saudações rubro-negras.